Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, então, né, ao exame de qualificação da Beatriz Guedes Pereira, minha aluna de mestrado. E hoje ela vai apresentar um trabalho intitulado Avaliação da Qualidade da Água e Presença de Enterobactérias na Subbacia Billings-Tamanduateí e sua relação com indicadores sociais. Beatriz, você tem cerca de 30 minutos, tá bom, para apresentar. Aproveito para agradecer, né, a disponibilidade aí da Juliana e do Rodrigo, né, a gente sempre sabe que sempre dá um trabalho de ler, de participar da banca, né, então muito obrigado pela disponibilidade e fiquem à vontade se quiserem desligar a câmera durante a apresentação, tá bom? Bom, Beatriz, então é com você. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Estão vendo e me ouvindo tudo certinho? Sim. Ok. Eu tô ouvindo, só não estou vendo a apresentação. Não? Oh, Não. ela tá tá... Agora foi, professor. Foi? Ah, tá bom. Bom, me chamo Beatriz, eu vou apresentar hoje o exame da banca de qualificação do mestrado, do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. A pesquisa foi a avaliação da qualidade da água e a presença de enterobactérias na subbacia da Billings-Tamanduateí e a relação com os indicadores sociais. O meu orientador foi o professor Ricardo. Bom, a pesquisa, ela é através da região metropolitana de São Paulo, que apesar de estar entre uma das maiores metrópoles do mundo, e ao mesmo tempo que centraliza diversos serviços, ela apresenta problemas de infraestrutura básica, principalmente em locais de maior vulnerabilidade. Ela está inserida em quase toda a sua totalidade na bacia do Alto Tietê, e dentro da bacia do Alto Tietê tem a subbacia da Billings-Tamanduateí, um dos locais de estudo. E dentro da Billings-Tamanduateí, um dos problemas enfrentados de infraestrutura é o descarte incorreto de esgoto não tratado direto nos córregos urbanos. Esses corpos d'água eles já sofrem com a alteração por conta do crescimento populacional ao seu redor, e, portanto, vem sendo utilizado o termo de síndrome do córrego urbano, que é utilizado para descrever as degradações ecológicas sofridas pelos córregos e também como a alteração da qualidade da água. A qualidade da água ela é justamente um dos problemas que a região metropolitana sofre, por conta do crescimento populacional desordenado. Pessoas de baixa renda acabam ocupando as zonas periféricas, que são beiras de córregos, das várzeas, e acaba tendo a dificuldade de conectar essas pessoas com a rede coletora de esgoto, que acaba acarretando no despejo dos efluentes diretamente nos córregos. E o que o despejo dos efluentes nos córregos afeta? Acaba elevando a carga orgânica na água, como o nitrogênio, o carbono e o fósforo, e também eleva a concentração de vírus entéricos, que são responsáveis por afetarem o trato gastrointestinal. As enterobactérias, um dos objetos de estudo também, elas indicam a contaminação fecal na água. E dentro desse grupo é destacado a Escherichia coli, Salmonella, Enterococcus e Pseudomonas aeruginosa. E alguns estudos, eles explicam essa incidência da contaminação dos córregos e a relação da urbanização no entorno. Também com a influência como influencia os números de habitantes, renda per capita e quantidade de domicílios sem saneamento e que afetam a qualidade das águas. Então, os dados foram obtidos através do censo do IBGE, de 2019, e separado por subbacias de drenagem de cada ponto de coleta. Com isso, o objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da água e a presença microbiológica na subbacia da Billings-Tamanduateí e a relação com os indicadores sociais. Foi separada duas hipóteses. A primeira hipótese é que era que os locais com maior vulnerabilidade social serão os que apresentarão pior qualidade da água nos córregos, e os locais com maior vulnerabilidade social apresentarão também maior presença de enterobactérias. Ambas as hipóteses têm como base estudos que demonstram que essas áreas com maior vulnerabilidade social apresentam menor acesso ao saneamento básico.
A metodologia. A área de estudo foi a área da região metropolitana de São Paulo, a bacia do Alto Tietê, e ela tem dois climas de clima com dois períodos predominantes. O chuvoso, que vai de outubro a abril, e o seco, que é de maio a setembro, o que acaba coincidindo com o verão e o inverno do hemisfério sul. Segundo um informe do Inventário Florestal do Estado de São Paulo, a cobertura vegetal é de 20% a 50%, e a bacia do Alto Tietê, ela contém o reservatório da Billings, que é responsável pelo abastecimento do ABC Paulista e uma parte de São Paulo, transferindo a água para o reservatório do Guarapiranga. Aqui nessa imagem foi destacado a subbacia do Alto Tietê, aqui em azul, e os municípios que foram amostrados, que foi Mauá, Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo. Aqui é uma figura com os pontos de amostragem, e aqui em destaque de azul são as subbacias de drenagem para cada ponto de coleta. A coleta foi realizada em março de 2024 e foi coletados 14 pontos, distribuídos pelos municípios que eu mencionei. A coleta, como que foi realizada? Através de um balde plástico, ele era amarrado numa corda e era descido esse balde até o córrego para poder coletar água, como pode se ver nessa figura aqui, nessa foto. Junto com a coleta da água, era feita a análise dos parâmetros físico-químicos da água com um aparelho multiparâmetro. Ele analisava o oxigênio dissolvido, potencial de oxirredução, temperatura, pH. Quando o córrego ele era baixo, dava para colocar diretamente no córrego o multiparâmetro com uma proteção, como é nessa foto. Quando não dava para colocar, era colocado no balde aqui e descia no córrego para poder medir, fazer a leitura. Depois de captar a água, era colocada, transferida para essas garrafas de plástico de 500 ml. As garrafas elas eram refrigeradas em gelo, colocadas em gelo. Quando chegava no laboratório, as que iam ser para análise das enterobactérias eram refrigeradas em geladeira, porque a análise tinha que ser feita em 24 horas da coleta para não afetar a presença da enterobactéria na amostra. As outras, que eram para os parâmetros físico-químicos, elas eram congeladas. Como foi dito, a coleta foi em março, o que coincidiu com o verão aqui no hemisfério sul. Então, para não afetar muito os resultados, era importante que não tivesse precipitação nas 24 horas anteriores. Então, eu fiz um estudo das precipitações em dias anteriores às coletas, conforme as estações do CEMADEM próximas aos pontos de amostragem. Aí aqui tem todas as precipitações que ocorreram nos dias anteriores, para caso tivesse alguma discrepância em algum resultado, fosse uma das possibilidades. Bom, a presença de enterobactérias, ela foi analisada através dos kits da IDEXX, através do sistema QuantiTrade 2000. Ele analisa a quantidade de números mais prováveis de uma contagem bacteriana semiautomática. O software é da própria IDEXX. A amostra era coletada 100 ml e colocada num recipiente de vidro estéreo, junto com um pó, que era referente a cada bactéria, podia ser o Enterolert, Pseudolert ou Colilert, e era misturado até que fosse dissolvido todo o pó. Era importante que não formasse nenhuma espuma. Depois que era misturado, era passado para essa bandeja, que é uma bandeja de 97 poços, com 2 tamanhos diferentes. Depois era colocado em uma forma e colocado para selar essa bandeja, para que não vazasse nada. Depois de selada, era colocada para incubação, e essa incubação tinha condições específicas para cada uma das bactérias. O Enterococcus era incubado de 24 a 28 horas a 41 graus, a Pseudomonas era de 24 horas a 38 graus, e o E. coli com coliformes totais, 24 horas a 35 graus. Após a incubação, era feita a observação sobre luz UV. Essa luz UV era uma lâmpada ultravioleta de 365 nanômetros de comprimento.
era uma cabine que você coloca a bandeja e os poços que tivessem a presença da enterobactéria ia ficar fluorescente. Então, era marcado esse poço para que fosse contabilizado e inserido no software de contagem de número mais provável, para poder vir a contagem para fazer a análise. A salmonela era feita de um jeito diferente a análise. Era o Compact Dry Salmonella. O primeiro passo era pegar 25 ml da amostra e misturar com 225 ml de uma solução salina peptonada para poder fazer o pré-enriquecimento dessa amostra. Depois de fazer essa mistura, levava para um homogeneizador por 60 segundos em temperatura ambiente. Após isso, levava para incubação de 16 a 20 horas por 36 graus. Após a incubação, era pego a placa de Petri, o próprio kit, colocava 0,1 ml de amostra e 1 ml de água estéril. Depois de pronta a placa de Petri, era levado para incubação de 41 a 43 graus por 24 horas. A presença da salmonela era identificada a partir da coloração amarela, como pode ser visto nesses 3 pontos aqui. A análise de carbono e nitrogênio. Ela foi feita em triplicata, que é para poder garantir a qualidade, precisão e reprodutibilidade dos dados, e foi feita através do analisador de carbono total, o TOC, que é aqui essa imagem. O TOC, como que ele analisa o carbono? Ele oxida o carbono por combustão catalítica a 180 graus Celsius, fazendo com que o carbono oxidado vire dióxido de carbono. Depois disso, ele passa por um detector de infravermelho não dispersível, e a concentração do carbônico total é o resultado da subtração do carbono inorgânico do carbono total da amostra. O nitrogênio, para que seja analisado, é necessário que o TOC tenha uma unidade de nitrogênio total, e ele analisa através de uma decomposição térmica catalítica a 720 graus Celsius, e detecta o nitrogênio através de quimioluminescência. Os íons, eles também foram realizadas as análises em triplicata, e foi feita a partir do cromatógrafo de troca iônica. A cromatografia de troca iônica consiste numa técnica onde há a separação dos íons utilizando uma coluna cromatográfica. A amostra ela vai passar pelo sistema. Assim que chegar na coluna cromatográfica, os íons da amostra e da própria coluna vão fazer uma troca devido à afinidade eletrônica de cada um. Foi utilizado o Thermoscientific Dynamics Eager. Ele trabalha mais compacto e rápido com bomba de pistão dupla, quimicamente inerte, que funciona através de supressão química, o que tem uma melhor consistência na área dos picos no cromatograma. As análises estatísticas. As análises estatísticas elas foram feitas entre os dados das enterobactérias obtidas e dos parâmetros físico-químicos, junto com os dados socioeconômicos que foram obtidos pelos dados do IBGE, pelo censo do IBGE de 2019. A análise foi feita pelo software do RStudio e foi realizada uma correlação e uma análise de componentes principais. Aqui é uma imagem da correlação que foi feita dos parâmetros físico-químicos, onde o gradiente de cores indica que as relações positivas estão em azul e as relações negativas estão em vermelho. Bom, a gente pode notar aqui que o parâmetro de número de habitantes, ele teve uma correlação positiva com todos os parâmetros de nitrogênio e carbono, o que indica que em um lugar com maior adensamento populacional apresenta uma maior carga orgânica na água, o que evidencia o impacto que esses corpos d'água sofrem devido ao lançamento dos efluentes diretamente nele. Na contramão, é observado que o número de habitantes e renda per capita tem uma relação negativa, o que indica que os lugares com maior renda têm menor carga orgânica e também tem menor número de habitantes, o que é uma função de melhores práticas de gestão ambiental e saneamento. Também é notada uma relação negativa entre o pH e casas sem acesso a saneamento básico,
o que sugere que a ausência do saneamento básico está associada a águas mais ácidas, que é possivelmente pela decomposição da matéria orgânica do esgoto. Aqui foi a análise de componentes principais. A figura indica os dois eixos, eles explicam 66% da variação dos dados. E é observado que os parâmetros de carbono e nitrogênio, eles estão totalmente agrupados com os indicadores sociais, como aglomerados suburbanos, número de habitantes. E isso sugere que as bacias que são mais próximas a locais com maior densidade populacional e predominância de locais de ocupações irregulares apresentam uma maior concentração de carbono, uma carga orgânica na água, o que indica a relação direta entre a densidade populacional e a degradação da qualidade da água. É vista também uma associação entre o oxigênio dissolvido, o potencial de oxirredução, junto com as casas sem acesso a saneamento, habitantes e aglomerados subnormais. E isso indica que áreas mais populosas, com ausência de infraestrutura sanitária e presença de aglomerados subnormais, estão sujeitas a alterações nos processos de oxirredução, o que reflete desequilíbrios ecológicos nos corpos hídricos. A relação das enterobactérias. Aqui, novamente, o gradiente de cores indica a relação positiva para azul e relação negativa para vermelho. Aqui teve relações significativas, tanto positivas quanto negativas. Lembrando que coliformes totais, enterococos e E. coli são indicadores de contaminação fecal. Então, a relação positiva observada com os indicadores de oxigênio dissolvido, temperatura e condutividade elétrica acaba reforçando a presença dos processos associados à poluição orgânica na água. Por outro lado, teve uma correlação negativa entre coliformes e E. coli com temperatura e renda per capita, o que indica que as concentrações dos indicadores eles estão relacionadas a maior cobertura de saneamento básico. Também teve correlações um pouco contraditórias com alguns parâmetros físico-químicos, o que pode indicar que alguns processos ambientais eles têm a necessidade de uma análise mais aprofundada para compreender fatores locais que podem influenciar essas relações. Aqui é a análise dos componentes principais. Os dois eixos juntos, eles explicam 64% da variabilidade dos dados. Aqui no lado direito, que está destacado, da projeção, tem um agrupamento entre a renda per capita, os coliformes totais e a E. coli, o que sugere que, surpreendentemente, algumas das bacias com maior renda per capita também apresentam níveis elevados de concentração de bactérias, o que isso contraria a expectativa, que era de que as áreas com melhores condições socioeconômicas e de saneamento apresentariam menores níveis de contaminação microbiológica. Isso pode estar indicando tem alguns outros fatores que pode estar ocorrendo isso, como falhas na infraestrutura ou ligações clandestinas de esgoto. Por outro lado, no lado esquerdo aqui, a gente tem os aglomerados subnormais e o número de habitantes associado com os enterococos e pseudomonas. Isso, ambas são indicadores de contaminação fecal, e isso reforça que as bacias com maior adensamento populacional e urbanização precária estão mais suscetíveis ao lançamento de efluentes domésticos não tratados, o que evidencia a influência direta dos fatores sociais na degradação da qualidade da água. Com isso, na discussão, trazendo a primeira hipótese, que os locais com maior vulnerabilidade social serão os que apresentarão pior qualidade da água nos córregos. A primeira hipótese, os resultados confirmaram isso. As variáveis como o número de habitantes, aglomerados subnormais e casas sem saneamento básico mostraram correlação alta com os níveis de carbono e nitrogênio na água. Aqui nessa figura, eu destaquei as bacias que tinham o maior aglomerado subnormal, habitantes e menor renda per capita, e
pelas cores eu destaquei as que tiveram maior concentração de carbono. Então, pode ver que tem essa relação entre os dois. Isso também é visto que a renda per capita se correlaciona de forma negativa com esses parâmetros, ou seja, onde há mais renda, há menos poluição orgânica. E isso indica que o lançamento de esgotos sem tratamento nos córregos acaba afetando a qualidade da água e destaca a necessidade de políticas públicas voltadas à inclusão social e à expansão do saneamento básico. A segunda hipótese era que os locais com maior vulnerabilidade social apresentarão as maiores presenças de enterobactérias. A segunda hipótese também foi confirmada através dos resultados. Aqui a figura eu fiz da mesma forma, só muda as cores, e as cores mais fortes são para as bacias que tiveram maior concentração de enterobactérias. E, por exemplo, enterococos e pseudomonas, elas apareceram em maior quantidade justamente onde há mais população e mais aglomerados subnormais. Além disso, a enterococos ela apresentou uma correlação negativa com renda per capita, o que reforça que a contaminação fecal está ligada à falta de saneamento básico. E o resultado que chamou a atenção foram que algumas bacias com renda mais alta também apresentam valores altos de E. coli e coliformes totais. E isso pode estar relacionado, como eu comentei, com falhas locais no sistema de esgoto, mesmo em áreas mais ricas, ou ainda com fatores como temperatura e chuvas, que podem influenciar a presença dessas bactérias. Esses dados eles mostraram que é essencial investir no saneamento básico para melhorar a qualidade da água, especialmente nos locais com maior vulnerabilidade, e reforçar a importância de políticas públicas alinhadas para tratar o acesso à água e o saneamento. Portanto, concluindo a pesquisa, pode-se ver que, apesar dos avanços significativos da coleta de esgoto ao longo dos anos, a pesquisa destaca lacunas importantes na gestão de esgoto, mesmo em grandes áreas, como áreas metropolitanas, como a região metropolitana de São Paulo. Os fatores socioeconômicos, como renda per capita e população, influenciam diretamente na qualidade da água nos córregos urbanos, o que contribui para uma maior presença de enterobactérias como o E. coli, que é um indicador de contaminação fecal. Embora os resultados reforcem que as áreas socialmente vulneráveis são as mais afetadas, estudos futuros poderiam ampliar o escopo comparando diferentes regiões, incluindo aquelas com menor vulnerabilidade e também investigando mudanças climáticas e como elas podem impactar a qualidade da água e dos córregos urbanos. Aqui tem o cronograma realizado da pesquisa toda e do mestrado. Eu completei as matérias obrigatórias e complementares ao longo do ano passado, junto com os créditos complementares. O campo foi realizado no primeiro quadrimestre, junto com as análises laboratoriais. Assim, me permitiu a análise dos dados no segundo e no terceiro quadrimestre, assim como o desenvolvimento da escrita a partir do segundo quadrimestre do ano passado até esse ano. Acabei de enviar o projeto para publicação em uma revista e agora estou fazendo a qualificação. Conforme os próximos passos, defender até dezembro de 2025, já que a minha matrícula é até fevereiro de 2026, fazer a revisão bibliográfica, adicionar algumas figuras de concentração, como plumas de contaminação, que é um exemplo que foi que eu utilizei em discussão, participar de que é um congresso, eu coloquei aqui, que é o simpósio de recursos hídricos, com a pesquisa, e criar um documento informativo para os órgãos públicos sobre a qualidade da água, como um press release, por exemplo, para a Prefeitura de Santo André, São Bernardo, ou do ABC. E é isso. Obrigado, Beatriz. E agora, então, seguindo o rito aqui, eu convido a professora Juliana, já que estamos todos em Santo André, né? Geralmente a gente chama o que está mais distante. Mas então, convido a doutora Juliana a fazer as suas contribuições. Juliana, eu já aproveito para agradecer também, tá? Novamente, pela disponibilidade. E, então, fique à vontade, Juliana. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Parabéns, Beatriz, pela apresentação.
Bom, eu fiz algumas anotações, depois eu te passo o documento, tá? Algumas coisas me chamaram bastante atenção, né? Principalmente na estrutura do texto, com relação à ausência de revisão bibliográfica, né? E eu fiquei na dúvida se isso é comum fazer na ambiental ou não. Isso é... Sim, a gente focou na escrita da pesquisa primeiro, e depois da qualificação eu já estava previsto que depois da qualificação eu ia fazer a revisão bibliográfica para a defesa mesmo. Então, isso é importante porque é nela que você vai achar os argumentos, né, para discutir os seus resultados, né, e ver o que já foi feito e o que pode ser colaborado aí com a contribuição da sua pesquisa, né. Então, eu reforço você fazer uma boa revisão bibliográfica, principalmente buscando o estado da arte dessa prática, né, que vocês avaliaram. E a introdução, aí foi engraçado, porque como não teve revisão bibliográfica, eu achei a introdução muito detalhada em alguns pontos, né? Então, eu recomendo você depois dar uma olhadinha. Tem algumas observações de formatação, como eu sugiro que você coloque uma tabela de siglas, né? Como você usa muitas abreviações, e nem sempre elas estão já descritas, coloca, né? E aí padroniza também, ou tudo em inglês ou tudo em português. Porque tem algumas, igual TOC, COT, né, em português, e tá TOC. Beleza? Tá bom. Agora eu vou com relação a algumas perguntinhas da metodologia. Eu acho que também seria interessante no trabalho, Beatriz, explicar com mais detalhes os processos que envolvem, né, a transformação desses parâmetros que você escolheu, né, e explicar por que você escolheu. Também falar, porque você fala muito da qualidade da água, certo? Usamos muito o termo da qualidade da água, mas não tem uma ausência do que é a qualidade da água, o que inclui a qualidade da água, né? A questão da legislação brasileira, as normas, né? A tendência mundial de o que precisa ser melhorado e o que já é solicitado atualmente, tá? Eu sei que você fez muitas análises e eu senti também muita falta dos resultados brutos, né? Igual você fez 4, 6, 8, 7 dias de coleta. Nesses dias, quantas amostras totais foram coletadas, né? O N de amostral, por que foi escolhido esse N? Você tem que justificar. E também colocar, mesmo que futuramente não coloque no texto, pelo menos como anexo, todos os valores de pH obtido, TOC, DQO, todos os parâmetros que você avaliou com média e desvio, né? Que é isso que traz a robustez do trabalho, principalmente quando você usou eles para fazer análise estatística, né? Então, quando você me fez uma correlação de pH com habitação, também esses dados, aonde você obteve o volume populacional, de renda, toda a base de dados que você utilizou para essa análise precisam estar no corpo do texto, tá? Mesmo se você, depois, na defesa, defenda com uma dissertação em formato de artigo, não tem problema. Mas, normalmente, se faz a revisão a introdução, a revisão da literatura, fechada do trabalho, o artigo e dados adicionais, né? Porque no artigo nós temos limite de frases, de figuras, em alguns casos. Então, assim, você tem bastante dados, mas você precisa reforçar, né? Pegar todo esse trabalho bom que você fez e reforçar a importância deles, né? Mostrando valores, né? Porque realmente
Isso traz um outro peso para o trabalho, tá bom? Eu gostei muito que você colocou várias imagens na apresentação, né? Mas isso eu acho que poderia estar dentro do texto, porque principalmente para os ensaios biológicos, né? São muitas etapas, e no texto não ficou tão claro quanto na apresentação, tá? Então, eu recomendo você observar isso. Aí, uma questão que eu fiquei assim, nos objetivos. Nos objetivos, também você Deixa eu traz voltar aqui. duas perguntas, né? Duas hipóteses. Só que, assim, ao meu ver, elas estão muito semelhantes. Talvez seja interessante refinar um pouquinho mais esse trabalho, essa parte, né? Porque você fala que você quer relacionar a vulnerabilidade social com ou a presença de enterobactérias ou a qualidade da água. Por isso que, novamente, a qualidade da água, uma pior qualidade da água, seria o quê? Tá altos pHs, baixos pHs, DQO alto, DQO baixo. Então, tudo isso, que eu sei que você já tem que estar bem explícito, né? Então, eu espero que realmente lugares vulneráveis tenham uma maior enterobactérias. Aí, por quê? Né? Explicar também o porquê. Né? A gente sabe que são vírus de mau tratamento, né, desses recursos, mas a gente escreve também para pessoas que não são da área, né? Então, é muito importante você listar e falar por que o monitoramento desses organismos que você monitorou são importantes. Quais estão dentro da legislação, quais não são. Sim, entendeu? Então, colocar o CONAMA. O CONAMA é primordial aqui, né? Na questão de legislação, tá? Para dar muito suporte. Aí, com relação ao desenho amostral, você fez aqui, colocou os pontos de coleta. E eu também recomendo você depois procurar o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras da CETESB. Tá? Lá tem todo o descritivo de como realizar esses tipos de amostra, como as amostras devem ser conservadas. Com certeza você seguiu parâmetros próximos a isso, mas colocar como referência também. Como suporte aí ao que foi realizado. Se eu estiver falando muito rápido, você fala. Os dados dos ensaios biológicos também precisam estar aqui, né? Porque é um parâmetro, uma resposta que você utilizou para sua análise estatística, né? Então, eles têm que estar aqui. Todos os valores, todos os números mais prováveis, né? Então, todos esses dados têm que estar no texto, tá bom? Na apresentação, você falou que podem ser utilizados também análises complementares para aumentar a robustez do seu trabalho. Que tipo de análise seriam essas? Eu fiquei curiosa. Que eu falo mais no final, né? Eu tinha algumas análises, como, por exemplo, de mudanças climáticas, como temperatura ali perto do córrego, as precipitações em si, eu até fiz a análise. Também, por exemplo, a presença de área verde também, são análises assim. Tá. Sim,
tanto na qualificação, mas agora na defesa, no final da sua dissertação, você pode colocar sugestões para trabalhos futuros. O que você não conseguiu fazer, você põe como trabalhos futuros, porque isso também foi uma dúvida que surgiu, tanto que está presente no seu resumo, quanto na sua conclusão, que estudos futuros, sim, mas o seu estudo futuro está, assim, dentro do seu cronograma fazer, ou você propõe como estudos futuros, entendeu? Então, é bom delimitar isso, né? Seguir bem aí um rigor científico, né? Desses dados. Outra coisinha que eu anotei aqui, que eu senti falta nos seus resultados. Eu vi que você conseguiu fazer as correlações dos parâmetros sociais com os parâmetros físico-químicos, né? E vi que você pretende escrever um documento, né? Que vai auxiliar na tomada de decisão pública, né? Isso é muito importante. Então, pelo trabalho que você tem hoje, em que ponto de amostragem, qual local próximo da amostragem você falaria, não, esse é o mais emergente, né, em função da comparação dos parâmetros avaliados, né? Qual você falaria? Esse foi... Eu lembro que se São Paulo te ligasse e falasse, Beatriz, eu quero melhorar a qualidade do tratamento de água na Grande São Paulo. Por onde eu começo? Foi o ponto que eu lembro que mais teve presença de todas as enterobactérias, os parâmetros físico-químicos estavam elevados. É um dos pontos que tem maior concentração de aglomerados subnormais, deixa eu fazer a contagem, que era o ponto 9. Aqui, como eu coloquei de A até B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, esse ponto. Ele fica em São Bernardo, perto com a divisa de Santo André. É um aglomerado subnormal ali. Uhum. Então, para você ver, a gente da ciência tem que deixar claro, né, que as nossas evidências científicas, que são os resultados dos nossos ensaios, ele tem um poder, né, de trazer uma alteração, de uma mudança na sociedade, né? Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro no seu trabalho, tanto para a parte dos acadêmicos quanto público, né? Você tem que falar, eu fiz isso, monitorei essa região está com uma situação emergente e é ela que a gente poderia começar a melhorar, né? Porque essa questão, assim, da qualidade da água, a gente não pode só falar, é questão pública, né? A gente tem que mostrar realmente o que pode e como ser feito, tá? Então, assim, os dados têm que estar todos muito bem fechados, mostrar toda a sua base de dados que você usou, para deixar bem, bem claro mesmo, consistente, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha. Mais uma dúvida. Você pretende realizar uma nova campanha para fazer mais análises ou para obter um N de amostra maior? Como que... No momento, não. No momento foi feita só essa amostragem mesmo. Tá bom. Então, Beatriz, essas são minhas contribuições. Eu fico à disposição para depois, se você quiser, vou mandar o texto, né? Se você quiser me perguntar alguma coisa mais direta com relação à revisão do texto. Novamente, obrigado, Beatriz, professor Ricardo. Parabéns aí pelo trabalho. Eu vi que já está em caminho de publicação, então, com certeza, os referis vão solicitar essa base de dados, então fique bem atenta a esse ponto, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigado, Juliana.
Muitas das coisas que você comentou aqui, com certeza, né, são extremamente relevantes, que ficou faltando mesmo no texto, né? Principalmente da questão dos dados brutos. Até a Beatriz, ela submeteu os dados brutos dela como material suplementar no artigo, mas aí a gente acabou esquecendo de colocar no texto, tá? Mas a gente, com certeza, né, Beatriz, a gente vai organizar esses dados para que ele fique como material suplementar da dissertação, né? E também, como a gente já tinha coletado os dados, né, logo no início acho que foi no primeiro quadrimestre que a Beatriz entrou, com a ajuda do Rodrigo, né, que estava bem na época do projeto grande do Rodrigo, do Remonar, eu peguei e falei assim, acho que seria melhor se a Beatriz já começasse a escrever o artigo de uma vez, né, para já analisar o dado, já fazer tudo, e depois a gente faz a revisão bibliográfica. É fora de ordem, né? Geralmente se escreve a revisão bibliográfica, mas eu imagino que agora também a gente possa escrever uma revisão bibliográfica assim até mais focada, talvez até visando publicação dessa revisão bibliográfica, colocando todos os trabalhos que já foram publicados, uma análise mais global, né? E outra coisa que você comentou que achei super, hiper, mega relevante é que da identificação dos pontos, né? Acho que ficou faltando isso mesmo, Beatriz, porque a gente chama de ponto A, B, C, D, e o que vai importar, né, para as prefeituras é o município, né, a localização. Então, acho que nesse documento que a gente pretende escrever, que eu acho que, né, talvez endereçado ao consórcio, né, do Grande ABC, detalhar bem, né, nesse mapa os municípios e também indicar quais são as microbacias com questões mais urgentes para serem resolvidas, né? Então, com certeza a gente vai fazer isso, tá bom, Juliana? Muito obrigado pelas suas valiosas contribuições. Obrigada, Frouxa. E agora chamo o Rodrigo para fazer a sua análise. Rodrigo, que foi um grande parceiro, né, desse projeto. Então, grande parte das análises aqui da dissertação da Beatriz foi realizada, né, com a ajuda do Rodrigo, dentro do laboratório dele. Então, Rodrigo, palavra toda sua e muito obrigado aí pela participação. Maravilha. Eu que agradeço, Ricardo e Beatriz, aí pelo convite. Fico bastante contente de ver a evolução do trabalho, né, saindo da parte laboratorial e indo para a escrita, né? É o mais difícil, né? Às vezes, né, escrever não é fácil, né, Beatriz? Só sentando ali, a gente tem muita dificuldade mesmo, né? Mas é um exercício, né? A gente tem que pegar, escrever, e cada vez a gente vai melhorando. Faz parte do processo, né? Eu gosto muito do exame de qualificação, né? Porque é o primeiro momento que o aluno, né, ele tem contato com uma avaliação externa, né? E é o momento que a gente tem aí para evoluir no trabalho, para melhorar as coisas que estão soltas, né? E porque lá na defesa, né, já é a consagração do trabalho feito, né? Então a gente costuma ser um pouquinho mais crítico na qualificação, né? Mas no ponto certo, né? Sempre com o intuito de contribuir para a melhoria do trabalho, tá, Beatriz? Eu gostei do trabalho, né? Eu acho que é um trabalho que tem uma relevância importante, né? Cada vez mais a demanda de trabalhos com esse olhar, né, de a falta de saneamento, né, a importância microbiológica, né, as questões aí de áreas vulneráveis, né, são mais demandados, né? Principalmente num cenário agora que a gente tem visto aí no Brasil, pensando em privatização de companhias de saneamento, pensando aí no marco legal do saneamento. Então, são aspectos importantes, né? Então, os estudos que vêm, né, nesse sentido, né, têm uma relevância muito importante, né? Pode não parecer uma relevância internacional, né, global, enfim, mas tem uma relevância muito grande regional, tá?
Então, às vezes você pensa que faz trabalho, meu trabalho está muito simples, mas não. Ele tem, sim, né, um foco, né, e uma resposta aí para a sociedade direta, que é o nosso cliente final, né? A gente faz o trabalho ali para a sociedade, né? Então, nesse sentido, Beatriz, eu fiz alguns comentários no seu texto, já mandei para o e-mail, tá? O texto de vocês. São sugestões, né? Aí depois você senta com calma, né? Dá uma lida, vê o que vale a pena incorporar, o que dá para aproveitar. E né, são mais reflexões, né, para você fazer para melhorar o seu trabalho. Eu penso o seu trabalho de duas maneiras. Você tem aquele trabalho tradicional, que é uma dissertação de mestrado, que tem toda aquela estrutura, né? Introdução, hipóteses, objetivos, revisão da literatura, né? Metodologia, resultado, discussões, né? Aquele formato tradicional, que muitas das vezes o aluno, né, faz aquela revisão da literatura exaustiva, enfim, é difícil você fazer uma revisão da literatura bem aprofundada, com uma discussão sistemática, né? Isso requer aí um poder de síntese muito grande, né? Que você deve pensar no como você vai fazer. Se você vai seguir para esse caminho, né, de fato, ou opcionalmente no nosso curso do CTA, você tem a oportunidade de entregar a sua dissertação no formato de um artigo científico, né? Que quando eu comecei a ler esse trabalho, eu pensei que você fosse mais para essa linha, né? E aí, quando você vai para esse formato, né, apesar de parecer ser um pouco mais simples, mas às vezes acaba sendo mais difícil também, porque você requer na sua introdução, né, um aprofundamento muito grande da discussão ali, né, de síntese do foco ali da problemática, da relevância do trabalho, né, das questões científicas, do avanço no conhecimento, na abordagem, né? Então requer também aí um poder de síntese grande, né? Então a minha sugestão para você é que você pense, de fato, né, qual que é a linha de estrutura que você vai entregar a sua dissertação lá no final, né? Se você vai para uma dissertação mais tradicional, aí eu concordo plenamente com a Juliana, né? Falta, então, um capítulo de revisão da literatura, abordando várias questões, vários fundamentos, né? Que te tragam apoio para você fazer a discussão dos resultados. A outra abordagem seria, não, eu vou querer seguir mais uma apresentação de um artigo mais completo, né? Aí não precisa se limitar a 20 páginas, né? Você pode fazer né, mais aprofundada, não tem problema, né? Mas aí não se espera assim, uma revisão da literatura muito complexa, cheia de fundamentos, enfim. Mas você tem que saber, de fato, o que está escrevendo ali, né, com profundidade. Tá? Então, esse é o primeiro toque que eu dou para vocês, de definir qual que vai ser a linha que vocês vão trabalhar. Tá bom? Dentro desse sentido, eu vou fazer alguns comentários em cima do texto que você me mandou, tá? Para tentar aí contribuir para o trabalho, né? Eu achei a sua introdução, né, que é natural, né, da entrega do ponto que está o trabalho, né? Ela é uma introdução, ela está um pouco superficial em termos da organização, né? Eu acho que você tem que separar um pouco, né, contextualizar aí, né, o seu trabalho em blocos mesmo, né? Qual que é o tema, qual que é a hipótese, a justificativa. Né, você traz muito contexto histórico na sua introdução, a da Bilis, a do reservatório, que aí seria, se fosse um formato de revisão de literatura, estaria lá na revisão, não na introdução, né? Então, se você for por formato de artigo, aí não faz sentido contar a história da bacia, da bilis, não, aí vai direto no foco, né? Detalhando a importância da bilis, qual é a contribuição da bilis para o saneamento, para abastecimento público, para a recreação, o uso, ou seja, falar de fato aí, né, a problemática que tem. Então, eu coloquei alguns comentários, né, para você trabalhar o seu texto, né, trazer aí, né, de fato, é uma revisão da literatura, né, se já tem trabalhos feitos, existem vários trabalhos na BINES, né, de qualidade de água, a situação, o cenário, já mostrando, né, a situação histórica. Você pode trazer essas informações para mostrar que no passado estava ruim e ainda continua ruim, né? Fazer essa analogia, apesar do avanço do saneamento em algumas regiões, não foi efetivo naquele local de estudo, né? Então, você precisa trazer essas comparações, citar alguns estudos, né? Mostrar algumas comparações, estudos de caso, trazer números,
né, para se basear, tá bom? Então, na sua introdução, você precisa estar mais atento aí, principalmente, que eu senti falta, né, que aí é uma abordagem que você pode trabalhar no seu texto, né, é de fato a importância dessa represa, né, vamos falar assim, desse corpo receptor, para a população do entorno, né? Abastecimento público, área de recreação, os usos múltiplos da água ali, né? Então você precisa garantir uma água ali, não só de quantidade, mas de qualidade também, porque tem um uso muito importante, tá? Bom, senti muita falta no seu trabalho, mas aí é questão de olhar. Eu acho que o seu trabalho está chamando para uma discussão de saúde pública, tá? Então, quando você começa a falar de saneamento, você traz uma análise microbiológica, traz os patógenos, né? São patógenos aí de preocupação hoje de resistência antimicrobiana, né? Pseudomonas, entre outros ali, são organismos resistentes, são indicadores de certa situação. Falta de saneamento está relacionado à saúde pública, né? Então, eu acho que vale a pena, para valorizar o seu trabalho, e até mesmo para publicação, né? Aí, já pensando em revista internacional, né? Você tentar, aí vai ser é difícil, não é fácil, mas tentar trazer a abordagem de saúde pública para dentro do seu trabalho, tá? As questões de, não sei, aí estou provocando você, tá? As questões relacionadas ao entorno, ali, você faz muita relação, qualidade da água ruim, área vulnerável, né? Saneamento, falta de infraestrutura. Aí você pode amarrar isso com casos de doenças. Então, se você pegar lá no PPSUS, né, DataSUS, enfim, você consegue levantar por região notificações de doenças de veiculação hídrica e fazer analogias. Então, de fato, essa região aí tem mais índice ou não, enfim, para trazer a discussão de forma integrada, tá? Usar o termo, a gente mudou o conceito de saúde única, a gente está usando a terminologia agora de uma só saúde, tá? Então, se você colocar lá depois no Google, colocar uma só saúde, tem até uma definição aí do governo federal, né? Usando o termo de uma só saúde, então você já pode trazer esse conceito novo, né? Que é usado no Brasil, né? Que é uma só saúde, relacionar. Então, aí seu trabalho começa a ganhar mais força, tá? E se você... Eu até dou uma dica, né? A gente está com... Não sei se o Ricardo já se submeteu ou não. A gente está aberto às chamadas do Le Monde, né, Ricardo? Que é uma revista bacana, nacional, que é o Le Monde Brasil. Ele é francesa, mas tem um braço aqui no Brasil. E a gente está com uma chamada aberta só para publicações relacionadas à saúde pública. Então, esse trabalho seu dá para fazer um recorte, desde que tem essa base de saúde pública, né? Mostrando aí essa importância para publicar nessa revista do Le Monde, né? Caso tenha interesse, eu me proponho também ajudar aí na escrita, enfim, sem problema nenhum, tá? Eu acho que faz muito sentido, né, tentar abordar isso, né? Mas aí o que acontece? Você pode dar uma pesquisada na literatura, ver como o pessoal está fazendo essas relações, os trabalhos, como tentar melhorar aí essa discussão, tá bom? Bom, metodologia, né? Metodologia, né? Eu coloquei algumas dicas aqui para você, né? A gente chama de materiais e métodos, né? Ou, enfim, dependendo do termo que você utilizar. Eu achei que a sua metodologia também ficou um pouco superficial em termos de detalhamento de algumas coisas e outras coisas muito detalhadas, vamos falar assim, né? Normalmente, quando a gente tem, na área nossa aqui, parâmetros ou variáveis, né, principalmente as variáveis físico-químicas, né, elas são muito estabelecidas, os métodos. Então, DBO, DQO, pH, amônia, sólidos, enfim, esses métodos clássicos, né, você não precisa descrever o procedimento, né? Senão fica aquela coisa, já é da rotina. A não ser que esteja uma técnica especial, se você alterou alguma coisa do procedimento, enfim. Né? O que é a minha sugestão?
Claro, se for uma estrutura de artigo, isso vale muito a pena nesse sentido. Se for numa dissertação tradicional, você até pode descrever um pouquinho, não tem problema. Mas a minha sugestão é que você coloque a sua metodologia, né, frequência analítica, os pontos, as coordenadas de cada ponto, de uma forma de uma tabela. Põe a tabelinha, coloca quais foram os parâmetros, né, as unidades de cada parâmetro, e o método utilizado. Normalmente é o Standard Methods, né, tem um código de referência do Standard Methods, né, você coloca ali uma referência. Aí quem for reproduzir seu material, fala assim, ela fez a DQO, por exemplo, né, um pH usando a metodologia XXPTO do Standard Methods tal edição. O cara vai lá e olha todo o procedimento e replica, tá? Isso facilita e deixa o texto mais técnico e científico, tá bom? Então, a metodologia vale a pena você dar uma reestruturada, tal. Agora, é óbvio que tem algumas análises que são particulares, né? Não é aquela de rotina, né? Não sei, eu chutaria que é salmonela, né? Salmonela, como é o foco do seu trabalho, essa sim você pode, né, explorar um pouco mais, né? Trazer nome de equipamento, né? Essas técnicas um pouco diferenciadas, essa você pode explorar um pouco mais sem problema nenhum. Aí, para o artigo, se não tiver espaço, você corta, entendeu? Tudo depende aí do foco, como você vai trabalhar, tá bom? Então, toma cuidado, explica direitinho. A metodologia, a frequência, né, como foi feita a coleta. Você precisa fundamentar algumas coisas aqui, né? Principalmente aquele critério que você estava no mês de março, choveu bastante, você esperou 24 horas para depois fazer a coleta, né? Seria algumas coisas que tem que colocar alguma referência, sabe? Segundo foi tal, 24 horas é suficiente para não ter influência, diluição dos poluentes, algumas coisas você precisa, coisa muito forte, você tem que colocar uma boca lá. Alguém que falou que funciona, entendeu? Que é a referência. Aí você fecha o trabalho, fica redondinho, não dá margem à discussão, tá? Tem bastante coisinha que você precisa fundamentar e referenciar, tá? Vamos lá. Ainda na sua metodologia, né? Por exemplo, análise de íons, né? Foi para cromatografia, daí você pode colocar o modelo do equipamento. Foi lá no Thermo Fisher, modelo tal, coluna tal. Não precisa detalhar a técnica de cromatografia, é só o procedimento tal. O cara vai lá, ele fez um termo assim, 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 beleza. Tá? Tem o nome da coluna, tem o tempo de comprimento da coluna, né? Juliana, nossa química aí, sabe muito bem aí dessa parte, né? Da cromatografia. Eu senti falta na sua metodologia, aí que é o principal, a avaliação, como foi feita a avaliação dos resultados em relação ao método estatístico escolhido, né? Então, eu não achei aqui, né, nenhum descritivo sobre qual o método que você usou, qual foi o software que você utilizou, por que você escolheu esse método, por que você apresentou os dados de forma de mapa de calor e não em série temporal, por que você não fez uma estatística X, não fez a outra, qual é a relação, como que você usou a estatística, né, para trabalhar os seus resultados e com qual intuito, tá? Porque você tem que ter na sua mente que os materiais e métodos ele tem que ser uma etapa que qualquer pessoa da área ou não da área consiga reproduzir o seu método utilizado, tá bom? E de preferência chegar próximo aos resultados que você obteve, tá? Então você tem que ter isso cuidado na sua escrita, tá? Detalhando todos esses procedimentos, tá bom? Bom, temos limitações, é natural, se você quiser destacar alguma limitação do seu estudo no material e método, né? Não tem problema, você pode destacar, por exemplo, N amostral, é um trabalho de campo, foi realizado, né? Infelizmente foi possível coletar somente essas amostras, não deu para fazer uma nova campanha, né? Enfim, você pode colocar ali uma frase, né? Para que não se comprometa muito, mas também que não deixe margem aí, o cara não olhar e falar assim, só fez 3 amostras? Só fez isso? Então você pode valorizar um pouco, a área é grande, foi feito dessa forma, a coleta, né? Deixar um pouco aí mais complexo. Bom, em relação aos resultados parciais, né, preliminares que você coloca aqui, né?
eu senti falta de colocar o título, né? Resultados. Né? Você coloca o título análise estatística. Né? Então, normalmente a gente coloca um item lá, resultados, né? Assim como você fez com as discussões. Você separou resultados primeiro e discussão depois. Tem revista que é assim mesmo. Você resultados, daí você só discute, você só relata os resultados. Ó, assim, mostrou isso, pH foi tanto, a média foi tanto, a relação disso com isso. Você não discute. Né? Então, você apresenta os resultados. Depois, o item de discussão, aí sim, você começa a discutir. Figura, resultado para lá, para cá, o meu foi melhor que o do outro, essa situação foi aqui, começa a referenciar, trazer elementos para a discussão. Né? Então, nessa estrutura, às vezes você, na hora que é a apresentação de resultado, você põe o resultado, mas discute também. E lá na discussão, você põe o resultado e mais discussão. Então, está um pouco confuso. Né? O que é de fato o resultado e o que é fato discussão. Tá? Então, você tem que tomar esse cuidado se for nesse sentido de estrutura de artigo ou de texto. Né? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de escrever isso dessa forma. Separar resultado e depois só discutir. Eu gosto de colocar aí resultados e discussão e já vou colocando resultado e discutindo. Mas aí é difícil, né? A gente mais velha, assim, voltar, eu sofro bastante. Tá? Tem gente que já gosta e facilita muito, porque também fica mais sintético, tem as vantagens. Então, vai ser um exercício que você tem que fazer. Né? Como você vai estruturar a apresentação dos seus resultados e a discussão. Tá bom? É óbvio, senti muita falta na leitura dos dados brutos. Então, todos os comentários que você fez, eu fico na dúvida. Que você começa a falar, o número de habitantes, não sei o que lá, o índice, falta de estrutura, mas aí você não traz essas informações. Qual que é o número de habitantes? Qual que é não tem estrutura? Não sei. Né? Ou seja, ficou para me interpretar. Será que essa área tem rede de esgoto? Não tem rede de esgoto? Ou será que lá tem, de fato, a coleta de esgoto ou não tem? Será que tem de região vulnerável? Ou só tem rico lá? Porque tem região na Bilis ali que só tem mansão. Né? Ou seja, essas informações tem que trazer numericamente. Então, tem o SNIS, lá o Sistema Nacional de Informação, tem índice de coleta de saneamento setorizado por região, tem vários elementos que você tem que trazer para o seu texto para fundamentar a sua discussão. Aí eu não sei se fica mais fácil você apresentar os resultados no texto em série temporal também, trazer a tabela com os dados da caracterização de físico-química, de pH, de DQO, de oxigênio solvido para cada parâmetro, e depois apresentar a análise estatística, né, fazendo os comentários, ou de fato fazer como você fez aqui, somente trazendo numericamente algumas informações importantes, e no final anexar o material suplementar, os dados brutos. É uma outra maneira, tá? Então fica a critério de você definir. Mas essas informações têm que estar no texto, tá? Então, muito cuidado. Então, agora, na sua interpretação dos resultados, na análise dos resultados, na discussão, de fazer afirmações sem mostrar de fato o número, tá? Porque senão a gente vai duvidar de tudo. E às vezes o número mente, né? Às vezes a informação que a gente acha que é uma coisa é outra, o número mostra outra. Então, trazer esses elementos para ficar bastante sólido, né? Seus comentários. Então, isso vale para todos os resultados, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, em parâmetro. Gostei dos mapas de calor, acho que é uma boa maneira de você representar aí essas relações, né? Bem visual, né? Fica bonito, né? E aí, tomar cuidado, né? O que é inglês, o que é português, né? Então, tomar esse cuidado, né? Conclusões do trabalho, né? De fato, na conclusão é trazer o que você concluiu no trabalho, né, principal. Então, depois você refaz, depois você mexer todo no texto, né? Não vou nem comentar, porque na qualificação a gente não está a ponto de concluir quase nada ainda e nem de fazer o resumo do trabalho, né? Isso aí vou deixar para você no final, tá? Mas traga, de fato, lá na defesa, um resumo do trabalho que tenha todos os elementos que resumem o seu trabalho, tá? E na conclusão, as conclusões principais relativas ao seu trabalho, ao que você concluiu no trabalho. Tá? Aí a marca fica bonitinho. Beleza? Beleza. Bom, de uma maneira geral, né? Estou vendo que você está com um cronograma aqui razoável em termos de tempo, né? Você vai precisar se esforçar bastante agora para escrever,
porque escrever não é fácil, né? Entregar uma dissertação lá para defender a dissertação, né? Não é simples, dá muito trabalho. Você viu que eu falei bastante coisas aqui, né? Para complementar. Por quê, Beatriz? O trabalho lá no final da dissertação, né, é a consagração de todo o histórico que você teve no curso, das disciplinas, da pesquisa, né, do avanço no conhecimento, da sua formação. E essa dissertação é o retrato do que você fez. E vai ficar aí para novos alunos, para consulta, né? Então tem que estar um trabalho aí, vamos falar impecável, né? Mas tem que estar um trabalho aí bem escrito, aprofundado, bem discutido, com os resultados aí bem relevantes, né? Que a gente possa aí reproduzir em outros trabalhos futuros, tá bom? Bom. Então, de uma maneira geral aí, vale a pena, então, com calma, dar uma olhada em toda a estrutura do trabalho, avançar mais na literatura, trazendo estudos relacionados ali na região, algumas referências internacionais, alguns horários importantes trazer para o trabalho, referências aí de revistas internacionais de boa qualidade, né, para deixar o trabalho aí um peso maior em termos de fundamentos também, tá? E aí, com calma, você faz também toda a revisão da forma de citação da literatura durante o seu texto. Tem muitas coisas que você formou, você citou sem datas, sem o ano, sem o autor, não está batendo ali com as referências bibliográficas. Na qualificação, tudo bem, mas lá para a defesa tem esse cuidado de conferir tudo bonitinho, organizar dentro das normas da ABNT, para deixar o trabalho aí redondinho, tá bom? Então, de modo geral, aí eu gostei do seu trabalho. É um trabalho aí que tem um potencial de melhora significativa. Você pode avançar bastante e trazer aí uma discussão bem acalorada aí da situação, saneamento, importância aí da saúde pública e essa relação aí para a região do entorno, principalmente. Tá bom? Inclusive, você pode até fazer um fechamento depois lá, com propostas de trabalhos futuros, algumas coisas aí para aprimorar o trabalho. Tá bom? Então, mais uma vez, Ricardo, obrigado. Beatriz, muito obrigado aí pelo convite. Estou à disposição. Muito obrigado, Rodrigo. Também achei muito legal os seus comentários. Eu não tinha pensado na perspectiva, né, da saúde única e de realmente trazer o contexto do trabalho para essa questão, né, da saúde pública, né, e que com certeza eu acho que teria, né, um impacto bem importante assim para o trabalho, né. E, né, eu acho que isso a gente pode fazer também na revisão bibliográfica, tá, Beatriz? E também trazer a questão do marco legal do saneamento na sua revisão bibliográfica, que vai ser muito importante, tá? Porque é um assunto assim, né, que já foi aprovado, né, mas, enfim, está em fases de implementação, né? Então, está justamente na fase onde eles estão precisando de dados, né? Então, acho que vai ser legal isso. Não tinha lembrado do Le Monde e eu acho que a gente pode mandar para o Le Monde, sim. Vou contatar vocês, tá, Juliana e Rodrigo. Não lembro como que faz, se existia um número máximo ali, mas acho que não, né, Rodrigo? De artigos. Não lembro também. Bom, e Rodrigo, eu fiquei com uma dúvida. Você acha que a gente consegue um mapa de atendimento de esgoto para a região metropolitana inteira? Eu acho que sim. Eu sei que no SNIS você consegue saber por região os índices de coleta e de atendimento. Tá. Por região. Você consegue. Tá, beleza. Eu acho que essa base de dados seria bem importante assim, para todos os estudos que a gente tem feito. Então, muito bom. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. E agora a gente vai para a fase de arguição, né, para decidir o futuro da Beatriz. E aí eu vou tentar abrir uma sala de apoio aqui, Rodrigo. Veja se vai dar certo, tá, Rodrigo e Juliana? Tá. Deixa eu colocar vocês aqui. Bom, vou parar a gravação, então. Até mais, quem estiver assistindo.